Oi amigos, mais uma resposta de uma dúvida, e desta vez nosso amigo Iago Grilo, ele diz assim: quando Cristo morreu, ele foi ao inferno pregar para os espíritos em prisão? Se ele foi, que espíritos são esses? São demônios? Ou são as almas daqueles que morreram sem Deus? O que isso tem para ensinar para nós? Há uma possibilidade de perdão para quem já morreu sem Cristo? Então, Iago, muito importante a sua pergunta, porque ela nos dá a oportunidade de responder uma dúvida que é decorrente de uma interpretação errada de 1 Pedro capítulo 3, versículos 18, 19 e versículo 20. Bom, a confusão, ela está na versão, porque 1 Pedro 3, 19 diz assim: no qual também foi, falando de Cristo, e pregou aos espíritos em prisão. E o versículo 20 de 1 Pedro 3 diz: os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à paciência e longanimidade de Deus, que pregou através de Noé a uma geração desobediente a Deus. Bom, qual que é a interpretação correta? A interpretação correta desse texto é que ele proclamou, Cristo proclamou a salvação de Deus às gerações dos dias de Noé. E Noé pregou no Espírito de Cristo. Eles estavam prisioneiros de um coração endurecido e não escutaram a pregação de Noé. Olha, e Deus, sendo paciente, salvou apenas 8 pessoas na arca da água do dilúvio. Bom, mas Jesus foi ao inferno? Bom, a Bíblia diz claramente, uma profecia messiânica proferida por Davi, pronunciada por Davi, no Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Entenda isso, a palavra corrupção do Salmo 16, versículo 10, no original hebraico é inferno. Então está profetizado que Jesus não iria ao inferno. Então Jesus não foi pregar a espíritos em prisões, na prisão do inferno. Porque Hebreus 9, 27 está escrito que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Os que morrem sem Cristo, como você sabe, serão julgados no grande trono branco. Esse é chamado de o juízo final. Na verdade é o último julgamento para os homens que morreram sem Cristo. Outra coisa, Pedro, ele repete o que Davi profetizou. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, na pregação de Pedro, ele diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mais uma vez, está escrito assim: ah, mas Jesus não desceu às partes baixas da terra? Sim, mas está escrito que essas partes baixas da terra é o que Jesus falou em Mateus 12, 40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas onde é esse coração da terra? O próprio Senhor Jesus, pela sua palavra, ele fala em Lucas 23, 43, dizendo ao ladrão que se converteu no último momento de vida: hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o lugar onde Jesus foi. Eu sei que muitos querem justificar: ah, mas Jesus foi no inferno e tomou as chaves do inferno e da morte. Olha, isso não está escrito. É uma nova interpretação incorreta ou uma licença poética que eles fazem muito nos teatros. Apocalipse 17, versículo 18. Eu sou aquele que vive, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves do inferno e da morte. Irmãos, não é necessário que Jesus vá ao inferno. Ele manda que se traga a ele. A vitória dele fez com que ele apropriasse das chaves da vitória contra o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Essa é a verdade de Deus. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço.
Se como o Iago você tem a sua dúvida, anote nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o seu like.